Olá, boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Meu nome é Semiramis, eu sou taróloga e professora de tarô e hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto muito importante que é como é ler tarô. Qual é o segredo para você, de fato, conseguir ler tarô? Vambora? Bom, vamos lá. Eu tenho certeza que você já deve ter reparado que por aí existem muitos vídeos, muito conteúdo sobre o significado das cartas, né? Sobre o que cada carta significa, sobre a simbologia de cada carta. É o que a gente mais vê por aí. Só que por que você assiste todos esses vídeos? Você tem acesso a todos esses conteúdos e ainda não consegue ler tarô? Por quê? Será que é você que não sabe ler tarô? Será que tarô não é pra você, né? Será que você não tem dom pra ler tarô? Bom, nada disso, tá? Porque é o seguinte, porque a grande sacada, que é justamente linkar o significado da carta com a pergunta, é uma coisa que nem todo mundo ensina. E é por isso também que é tão difícil aprender a ler tarô sem um professor, sem uma professora, porque se você vai ler os livros de tarô, eles vão trazer para você o significado da carta, mas não vão explicar como você deve atrelar esse significado à pergunta para que você possa trazer então a resposta para o consulente. E é isso que faz a diferença nas suas leituras, nos seus atendimentos de tarô. Eu já vi, tá? Muitas vezes. Eu também já passei por essa situação, tá? Porque eu me consulto também com outros tarólogos. Já vi pessoas até mais experientes cometendo esse tipo de atitude, tá? Que eu particularmente não acho legal, que não é aquilo que o consulente busca na maioria das vezes. Que é você fazer uma pergunta. Aí, por exemplo, sai lá a carta do 9 de copas, né? Que é essa carta aqui. Um exemplo, sai a carta do 9 de copas. E aí a pessoa começa a falar do significado do 9 de copas. Ah, o 9 de copas representa uma satisfação, um orgulho, né? Você chegou onde você queria, você está muito satisfeito com o resultado. Tá, quer dizer, você dá uma aula de tarô para aquela pessoa, você dá uma aula de tarô para o seu consulente, mas às vezes ele só quer saber se ele deve vender o carro ou não, né? Se está favorável que ele mude de emprego ou não. E aí você dá uma aula para o seu consulente sobre aquela carta. Fala a verdade. Você já fez isso, não fez? Ó, conta pra mim a verdade. Você já fez isso, né? Quando alguém te faz uma pergunta, você vai lá, dá uma aula de tarô pra pessoa e a pessoa só queria saber uma resposta bem simples. Você já fez isso? Ah, conta pra mim. Acho que você já fez, hein? Bom, e isso, gente, infelizmente é muito comum, né? Porque sim, existem muitos conteúdos aí sobre interpretação de, desculpa, sobre o significado das cartas, mas de interpretação a gente não tem. E muitas vezes, eu vou dizer uma fofoca, tá? Não conta pra ninguém. Eu acho que é porque muita gente só estudou a teoria e não tem experiência, ó, de carta, não tem experiência de mesa, tá entendendo? Não tem experiência de atendimentos reais. Então a pessoa, ela manja muito de teoria de tarô, manja muito desses conteúdos, mas não sabe jogar na prática. Tá entendendo? Não sei, eu acho, né? Desconfio, segredo nosso. Então, eu acho que falta às vezes isso pra pessoa, tá? E também tem gente que manja muito, mas não tem didática, né? Não sabe ensinar. Isso também, infelizmente, pode acontecer, tá? Bom, é, vamos lá então, vamos seguindo, né? Muito bem. Imagino, né, que você aí já também passou por essa situação de chegar o consulente na sua mesa, né? E aí o consulente começa a falar super nervoso, super ansioso sobre os problemas dele, né? E aí você já começa lá a embaralhar suas cartas,
já começa a embaralhar suas cartas, né? A pessoa tá ali contando a história e você já tá assim, ó, pronto pra tirar as cartas. E a pessoa nem terminou de contar o problema e você já tá lá assim, ó, peraí, que eu já vou, tô aqui, ó, já tô tirando minhas cartas. Porque a vontade de ajudar é tanta, né? Você quer tanto responder, você quer tanto jogar, que você acaba colocando os pés pelas mãos. Você já fez isso? Me conta. Você já começou a jogar as cartas, botar as cartas na mesa sem antes ouvir o seu consulente? Sem antes sequer respirar e ouvir o seu consulente? Fala pra mim a verdade. Eu acho que você já fez isso. Porque eu já fiz isso. Já fiz isso muitas vezes e eu vou te dizer, dá ruim. Dá ruim. Tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa, tá? Primeira coisa. Para você poder fazer uma boa leitura de tarô, você precisa ouvir o seu consulente. Você precisa ter uma boa escuta do seu consulente. Porque ele vai chegar ali na sua mesa, lembrando que quem sabe tarô é você, quem sabe jogar tarô é você. Então, você é o tarólogo, você que tem que saber fazer a pergunta, não é o seu consulente. O seu consulente vai te trazer o problema e você que vai ajudar ele a encontrar uma resposta através das cartas, ok? Então ele vai chegar para você, vai contar todo o problema dele, vai contar tudo que está acontecendo, vai contar a angústia. E aí você vai precisar ouvir com calma, entender o que ele está falando, para que você veja qual é o problema e o que na verdade ele quer saber, tá? Porque às vezes o consulente chega assim: ah, eu tô com um problema no meu trabalho, tá muito difícil, eu não, sabe, não tô aguentando mais, entendeu? Aí você, peraí, já sei, ele quer saber se ele deve pedir demissão ou não. Aí você tira assim, não, peraí, já tô tirando. Nossa, ixi, ó, diabo e pajem, nossa, 3 de copas. Olha, eu acho assim que você não deve meter os pés pelas mãos, apesar de lá né? Porque assim, o diabo aqui fala de uma coisa que tá te prendendo, e 3 de copas é alegria. Mas calma, entendeu? Calma, às vezes, a pessoa começa falando uma coisa que faz você achar que ela quer uma coisa, mas não é aquilo que ela quer. Ela tá te contando. Então, ele vai falar do emprego que não tá muito legal e tudo mais. Mas aí ele conheceu uma pessoa que mora em outra cidade e aí ele tá pensando se ele deve investir nesse relacionamento, porque ele teria que abandonar esse emprego que já não tá legal. Então, agora, sabe? Aí sei lá, ele quer saber, na verdade, do relacionamento, não do emprego. E aí você já foi lá tirando do emprego. Tá entendendo? Então você tem que ter calma, tá? E você tem que ter calma pra ouvir e esperar o consulente dizer o que ele realmente quer. E aí vamos lá. Tem esse consulente que tá disposto a falar, e aí você tem que ouvir. E aí tem aquele consulente que chega e te traz aquela pergunta mega genérica. Do tipo, eu quero saber da minha vida amorosa. Aí a gente tem duas opções. A gente tem a opção de perguntar mais, pedir mais detalhes e a pessoa dizer mais detalhes, ou a pessoa não querer dizer nada. Só que eu te digo uma coisa: perguntas genéricas vão te dar respostas genéricas. Porque a pessoa vai querer falar assim: eu quero saber da vida amorosa. O que você quer saber da vida amorosa? Você tá com alguém? Você não tá com alguém? Não sei, a pessoa fala: eu quero saber da minha vida amorosa. Sai ali uma carta. Como que você vai contextualizar aquela carta na pergunta? É um grande X, realmente. Aí você vai ter que fazer o quê? Dar a essência da carta para a pessoa e ela que se vire para encaixar a essência na realidade dela. Eu costumo fazer isso, tá? Quando a pessoa me faz uma pergunta muito genérica, eu insisto, eu vejo que ela não quer me dar detalhes, eu falo: olha, eu vou te falar
a essência do jogo e aí você tenta encaixar na sua questão. Ah, Semi, mas a Madame Natasha, aquela vidente lá, só de olhar pra você, só de olhar pra mim, ela já contava toda a minha vida, eu passava meu presente, meu futuro, não sei o quê. Então, eu não sou assim. Eu não sou nesse nível de oráculo, de olhar pra pessoa, já saber tudo. Eu não sou esse nível de oráculo, tá? Eu, né, estou mais no lado mais humano das pessoas mais humildes. Eu não tô nesse nível. Tem gente que pode ser sim nesse nível de abrir as cartas e, nossa, saber passar, presente, futuro da pessoa, se a pessoa abrir a boca, tá? Mas esse não é o meu propósito e não é isso que eu vendo nas minhas consultas. Eu vendo o quê? Orientação. E para eu orientar, eu preciso ter um mínimo de informações sobre aquela pessoa. E eu falo, olha, gente, eu não sou nesse nível de interpretação. Porque muitas pessoas chegam na nossa mesa com aquela ideia que ela viu no cinema, que ela viu na novela, né, da cartomante, que a pessoa chega e a pessoa não fala nada, e ela fala, olha, na sua vida vai surgir uma pessoa, nananana, né, aquela coisa assim que dá até a cor da blusa que a pessoa vai estar vestindo e a pessoa não abre a boca e tal. Tem muita gente que tem essa visão equivocada, mas na hora que você explica, ela entende, te dá detalhes. Agora, também tem aquelas pessoas que querem te testar. E aí, claro, fica muito difícil, porque aí realmente, né, a pessoa quer testar se você tá falando a verdade ou não tá falando a verdade, mas de fato você não tem esse nível de mediunidade, não sei se é o termo, ou de dom, né, de dom, assim, de ver realmente o futuro e o passado da pessoa, nesse nível, sem nenhuma informação, e aí, bom, realmente, se não é isso que você vendeu, divulgou, né? Que você não precisa de informação nenhuma pra jogar, você fala: olha, eu não sou esse tipo de vidente. Eu preciso de informações porque a minha leitura é uma leitura técnica, não é uma leitura totalmente intuitiva no sentido de que eu não preciso de nenhuma referência para saber o que eu tô falando, tá? Então a gente precisa também alinhar um pouco essa expectativa da pessoa, né? De que, olha, você tá aqui para ajudar. E assim como você não deve mentir para o seu médico, para o seu advogado e para o padre, né? Você não deve mentir para o seu tarólogo, porque você vai atrasar, entendeu? Você vai atrasar o processo, tá? Se você tá ali pro tarólogo te ajudar, pra que você vai mentir? Pra que você vai omitir? Entendeu? Porque o tarólogo tá ali pra te ajudar. Então, vamos acelerar, vamos contar a verdade, vamos se abrir, vamos, né, vamos facilitar o negócio. Tá entendendo? Você tá pagando, você tá gastando dinheiro pra quê? Sabe? Pra ficar testando, sabe? Entendeu? E você explica e você se posiciona, tá? Então, é importante a gente falar isso, tá? Por quê? Porque vai ter esse momento, a pessoa, eu quero saber da minha vida amorosa. Tá, o que? Você tá namorando? Você tá com alguém? Você tá casado? Ah, então, eu tô saindo com uma pessoa. Você tá saindo com essa pessoa há quanto tempo? Ah, eu tô saindo com essa pessoa há 3 meses. Então, 3 meses é um relacionamento recente, tá? Eu quero saber qual é a tendência da gente ter algo mais sério, tá vendo? Você já vai se situar. Então, quando sair a carta ali, passado, presente, futuro, ou o jeito que você colocar, você já vai ter ideia que é um relacionamento relativamente de pouco tempo, né? E ela quer saber pra onde vai. E ela quer isso, ela quer que o relacionamento vá pra frente. Isso é bom saber também. Porque às vezes a gente acha que a pessoa quer que aquele relacionamento vá dar certo e aquilo ela não quer. Isso é muito comum, por exemplo, em casamento. Entendeu? A pessoa chega falando assim: meu casamento tá muito ruim, eu quero saber o que vai dar. Aí vai lá, sai uma carta, né, dizendo, tipo, com o texto, mostra que aquele casamento vai terminar e você fica assim, então. Aí você fica cheio de dedo pra falar pra pessoa que, né, que parece que a tendência é o relacionamento acabar mesmo. E na verdade, tudo que a pessoa quer é que o casamento acabe, porque ela quer que aquilo acabe, tá? Então não suponha, ok? Não suponha. Procure entender de fato o que o consulente quer. Então, ou por exemplo, eu quero saber se a minha vida profissional vai dar certo. Eu vou ter sucesso na minha vida profissional.
Tá. O que é sucesso para essa pessoa? O sucesso é em relação a dinheiro? O sucesso é em relação a gostar do que faz? O sucesso é em relação a reconhecimento? Porque dependendo do naipe que sai, dependendo das cartas que saem, vai mostrar: olha, você vai ganhar dinheiro, mas você não vai gostar. Ou você vai gostar do seu trabalho e vai ganhar dinheiro, mas não vai ser reconhecido. Você vai gostar e não vai ganhar dinheiro. E aí você consegue entender, ao invés de falar assim, não, sim, você vai ter sucesso. Entendeu? Ou não, você não vai ter sucesso. Porque, por exemplo, você vê que a pessoa não vai ter ganhos financeiros. Aí você fala, não, não vai ter sucesso. Porque você presume que aquela pessoa acha que sucesso é ter ganho financeiro. Mas você viu que aquela pessoa vai gostar muito, mas aí você não entende que isso é o sucesso para ela. Então, você precisa entender o que é o sucesso para a pessoa, o que de fato ela quer saber, o que ela procura, o que é o caminho, qual é a direção que ela tá querendo. E aí você vai definir a pergunta, tá? Então veja como é importante sim conversar com o consulente, entender o que ele quer, entender o objetivo dele, para que você possa fazer a melhor pergunta, certo? Porque quanto mais específica a pergunta é pro tarô, mais específico e mais detalhado ele vai ser, ok? Muito bem. Agora que você já entendeu como é importante a definição da pergunta, tá? É muito importante que você preste atenção qual é o tom dessa pergunta, tá? Para você entender a função que você está dando para aquela carta. Sim, porque a carta ela tem um significado, uma essência, mas dependendo da função que ela vai ter dentro daquele método que você escolheu para responder a resposta do seu consulente, a forma de interpretar ela vai mudar completamente, certo? Vamos para um exemplo prático? Vamos lá. Eu tô aqui com a carta da torre, certo? Então, eu preciso entender essa pergunta que eu estou fazendo. A carta que eu vou tirar, ela vai representar o que dessa pergunta? Um conselho? Um resultado? Um obstáculo? Porque dependendo da função da carta, a interpretação muda completamente, tá? Exemplo da carta Torre, que muita gente tem medo, porque o pessoal olha aqui para a carta da Torre, vê todo esse negócio caindo, desmoronando, já fica morrendo de medo, certo? Bom, vamos lá. Essa carta, como um obstáculo, né, mostra o quê? Mostra que realmente vai ter uma coisa. Ai, gente, desculpa que eu tô precisando de água, peraí. Vou lá buscar um pouquinho de água, né, gente? Porque eu não imaginava que minha garganta ficar tão ruim. O tempo tá meio seco. Vamos lá, então. Se a gente tira, por exemplo, a carta da torre. Tá vendo a carta da torre aqui? Então, a carta da torre, como um obstáculo, ela pode significar realmente uma crise, algo que vai ruir, algo que já passou do tempo e o negócio vai mesmo acabar. Então, essa crise, né? Esse pânico que a gente tem de algo realmente estar finalizando. Coloquei aqui, né, a torre de ladinho para vocês conseguirem ver melhor essa carta, né? Então, a carta da torre, a gente tem uma cena, né, de um prédio, de uma torre, né, pegando fogo, um raio caindo. Então, ela dá aquele sentimento ruim pra gente, né? Então, assim, como obstáculo, realmente, uma crise que tá acontecendo, um caos total, né? A própria bagunça de algo que tá acabando, né? Porém, como conselho, né, essa carta ela já pode significar outra coisa. No sentido assim, olha, o negócio vai acabar mesmo, então melhor você aceitar, né? Você precisa ter uma mente aberta para essas mudanças que estão acontecendo, porque sim, a torre também pode significar uma necessidade de você mudar a sua forma de pensar, tá?
aceite, né? Aceite o fim, que dói menos. Tá certo? Então veja como é diferente o que você vai dizer para o consulente, dependendo da função que você vai dar para essa carta. Se é um conselho ou se é um, um obstáculo ou se é um resultado. Então, assim, o que você está buscando nessa carta? Se você está procurando algo positivo, por exemplo, um conselho, né? Uma, uma coisa que favorece o consulente, olha, algo que favorece. Então, você precisa olhar para essa carta e buscar algo que favorece. E aí, gente, é que entra aquela coisa, tá? Vamos voltar aqui. Que traz muita dificuldade para quem está começando, que é aquela questão de estudar os significados fixos das cartas, de decorar o significado das cartas, porque aí você tem muita dificuldade de olhar o lado positivo e o lado negativo de cada carta, para justamente, né, caminhar por essas nuances de, é um conselho, é um obstáculo, é algo que favorece, é algo que dificulta. Porque aí se você tem aquela mentalidade, tipo, a torre é só uma carta, é sempre ruim, a morte é sempre ruim, o diabo é sempre ruim, realmente fica difícil de você caminhar, né, por essas nuances de leitura. E falando nele, vamos lá dar uma olhadinha, por exemplo, na carta do diabo, como ela pode se comportar? Vamos lá. Então, essa é a carta, né, do diabo no tarô de Rider-Waite-Smith, né? E a gente tem, né, aquela imagem, né, característica dele, né, de um ser híbrido, metade homem, metade animal, com chifres, e abaixo dele existem esses dois seres acorrentados. Realmente é uma carta que, quando você olha assim, te dá uma impressão meio esquisita, né? Em muitas pessoas te dá aquela sensação meio esquisita. Realmente, vamos parar para pensar. Essa carta, como um obstáculo, ó, obstáculo, então já é uma coisa complicada, ruim, difícil. Então, obstáculo fala o quê? Geralmente uma situação em que a pessoa ela está amarrada, que ela está sendo controlada, ou uma situação que não tem muito o que fazer, porque existe alguém mais forte dominando aquela situação, né? Ou existe um grande apego, ou existe um comprometimento, algo em que a pessoa não consegue controlar, tipo um vício, né? Então, essa carta tem um professor que me falou muito isso e eu guardei, assim. O que é o diabo? O diabo é tudo aquilo que você não consegue falar não, né? Tudo aquilo para que você não consegue falar não é o diabo da sua vida, certo? Então, o que é aquilo que te controla? Né? É algo que está te controlando, é algo que você não consegue lidar com isso, certo? E aí, com o conselho, olha como o conselho já vai mudar. O conselho é: analise justamente o que te prende, né? Trabalhe com aquilo que te amarra, né? Perceba aquilo que está te prendendo ou está atolhando a sua liberdade, né? Mas é claro que dentro do contexto de uma pergunta, né? Dependendo do que for, pode até ser diferente. Pode ser que o conselho seja justamente que a pessoa precise assumir esse papel de controlador ou de manipulador, às vezes sim, para sair de uma situação em que ele precisa ser mais esperto que o outro, porque o outro está tentando prejudicar ele, então ele precisa agir também ali com astúcia, pode ser. Por isso que é muito importante a pergunta e o contexto, né, da situação, né? E é claro que a sua intuição ali na hora de interpretar vai contar muito também. Mas a questão é você sempre lembrar do tom da pergunta. Se a função daquela carta é o quê? É uma função positiva, uma função negativa? Ela representa um resultado? Ela representa uma dor? Ela representa uma qualidade? Porque aí você vai ter que buscar isso,
né? Se representa uma dor, que dor essa carta traz? De que dor que essa carta fala? Se ela representa uma qualidade, que qualidade que essa carta fala? Por exemplo, a carta do diabo fala muito de magnetismo, né? Magnetismo, uma pessoa que consegue aquilo que ela deseja, uma pessoa que consegue sim manipular as pessoas ao seu redor para conseguir o que ela quer. Isso, dependendo do contexto, pode ser visto como uma qualidade, você não sabe, né? Quando a gente é tarólogo, a gente tem que evitar trabalhar com julgamentos, porque a gente pode realmente se dar muito mal nessas leituras, tá? Mas aqui o que é importante, o quê? É a gente pensar qual é a função da carta e o que eu preciso buscar nela, tá certo? Vamos para uma outra? Tá. Essa é a carta da morte, que tanta gente tem medo, né, quando sai no tarô. Mas a carta da morte, ela não representa uma morte física, tá? Ela representa muito mais uma morte simbólica do que uma morte física, né? Então, assim, é algo que se transforma, que deixa de ser como é e passa a ser uma outra coisa diferente, tá? Então, por exemplo, como obstáculo, a carta da morte, ela pode dizer assim, olha, o obstáculo dessa situação é justamente que não há nada a ser feito, a tendência é que as coisas se transformem, né? E é a própria aceitação de que você precisa aceitar que essas coisas vão mudar, né? Ou a dificuldade, que o obstáculo pode ser justamente o apego que a pessoa tem, tá? Ou então a questão que a pessoa, por exemplo, a pessoa pergunta assim: ah, eu quero entender por que eu não prospero. Aí sai a carta da morte com obstáculo, por que a pessoa não prospera? Olha, você não prospera porque os seus investimentos, eles não acabam não sendo utilizados. As coisas que você adquire, elas não são destinadas, elas não são utilizadas para aquele fim. Então, por exemplo, você vai lá, gasta com roupa que você não usa, você gasta com coisas que você acaba desperdiçando, que você não aproveita, você compra muita coisa que nem tá sabendo do que você tá comprando, sei lá, você faz aquela compra de mercado, deixa as coisas estragando na geladeira e nem comeu. Aí você vai gastando dinheiro onde não tem, você vai gastando um dinheiro que ele some e desaparece e não foi para aquele fim, né? Não foi para aquele fim. Então ele tá morrendo mesmo, assim. O teu dia de fato ele tá perdendo, né? O sentido dele do que para que ele foi investido, porque ele não tem um sentido para você real, né? Sei lá, você tá usando o dinheiro, por exemplo, para comprar roupa, mas na verdade é um vazio que você tá preenchendo, porque você não precisa daquela roupa, você precisasse estaria usando essa roupa, tá vendo? Então, assim, tipo assim, aquela roupa que era para ser usada para vestir, tá sendo usada pra uma outra coisa, não para aquilo que ela foi comprada, que é para te vestir, né? Então, olha a morte aí, aquela roupa, ela simplesmente ela morreu, ela tá ali jogada, não tá servindo pro fim que ela nasceu, ela morreu sem ser utilizada. Tá vendo a situação? Aí vamos lá, como conselho: desapego, desapego, né? Veja o que não te serve mais, né? É, larga a mão, vai pra frente, entendeu? Né? Ah, nossa, eu terminei meu namoro, né? Qual é o meu conselho? Ó, conselho, aceite a possibilidade de vocês serem amigos agora. Aí a transformação, né? Algo que não era mais, mas pode nascer diferente. Então, assim, ó, você não e ele não vão ter mais esse relacionamento, tá? Então, veja que é muito importante que você perceba a função da carta e comece a fazer esse exercício, sim, de ver o positivo e o negativo dessas cartas, certo? Então, veja bem, tá? Então, assim, como é que então você vai transformar o significado dessa carta em uma resposta? Então, a gente viu que é muito importante que você saiba a pergunta exata que você vai fazer, certo? Então, e para isso você precisa ouvir bem seu consulente e buscar pensar qual é a pergunta exata, o que exatamente meu consulente quer saber, certo? 2. Qual é a função da carta que eu vou tirar
dentro desse método que eu escolhi. Então, sim, a escolha do método é muito importante. 3 cartas, 2 cartas, uma carta positiva, uma carta negativa, obstáculo, conselho, o que favorece, o que desfavorece, tudo isso conta, tá? Então, você precisa ter em mente o método. Se você vai jogar com uma carta que também dá muito certo, pensa, o que essa carta vai representar? Um obstáculo? Um conselho? Um resultado? Enfim, você pode então, você ali mesmo montar o seu método. Ah, eu vou tirar uma carta sobre o que favorece, a outra carta sobre o que dificulta e o resultado se a consulente tomar um caminho que ela tá pensando em tomar, tá? Você ali também pode criar o seu próprio método, tá? Bom, qual é o significado essencial da carta? Você vai trazer, ok? Você vai levar em consideração o significado essencial da carta. Mas aí você precisa fazer essa junção do que foi perguntado, da função da carta, a essência da carta e pensar como que isso vai responder diretamente à resposta, à pergunta que o consulente fez. Então, como é que isso vai responder? Você precisa trazer uma resposta. Sim, não, vai acontecer, não vai acontecer, tá? Vamos lá fazer um exercício para a gente perceber como é que isso pode funcionar? Bom, a sua consulente te pergunta o seguinte: olha, eu saí com carinha, tal, né? Foi legal o nosso encontro, mas eu quero saber se ele vai me procurar, né? Se ele vai me procurar, tá? Aí você tira uma carta, tá? Uma carta só. Essa pergunta, essa carta vai dizer o seguinte: essa carta vai dizer as intenções dele. Se a intenção dele é procurar ela, não é procurar ela, essa é a intenção. Qual é o movimento dele? Muito bem. Tirou eremita. O que o eremita representa? Introspecção, né? Alguém ali que está pensando. Veja bem, porque o eremita ele está o quê? Parado, né? Segurando a lanterna e tal. Já não é uma carta que está indicando movimento, correto? Muito bem. O que a consulente perguntou? Ela perguntou assim: ah, ele vai me procurar? Aí você vai responder assim: ah, então, o eremita, ele fala de introspecção, né? Ele fala de um período de reflexão e autoconhecimento, né? Da pessoa buscando a sua luz interna. Gente, não, né? Não é, lembra, você não tá ali pra dar uma aula de tarô pra pessoa, tá? Você tá ali pra responder. Você pode até responder bonito, porque você é uma pessoa elegante, mas você vai falar assim: então, aqui o eremita, ele traz um movimento muito mais de espera do que procura. Então, aqui eu acredito, tá? Que ele está muito mais refletindo se deve te procurar ou não, do que realmente te procurar, tá? Então, aqui não indica que ele vai te procurar, certo? Simples assim. Eu acho que ele não vai te procurar, tá? O eremita diz que ele tá. Eu posso até complementar. Eu diria assim, porque eu acho que é isso mesmo, tá? Diria assim que ele está assim, pensando, né? Refletindo, né? Sobre o que vocês viveram, sobre os encontros de vocês, mas não vejo movimento dele te procurar, certo? Não vejo movimento dele te procurar, certo? Então, assim, você respondeu aquilo que a consulente queria, né? Você não deu uma aula de tarô pra ela. E é muito, sei lá, né, gente? É bem intuitivo, né? A pessoa pergunta, a pessoa vai me procurar, sai um eremita, a pessoa tá ali parada, né? Eu até diria, assim, que ele poderia até procurar, mas vai demorar um tempo, né? Porque a pessoa ele tá bem devagar, certo? Mas, entenderam a pegada? Vambora, né? E aí, pessoal, é claro que esse tipo de link a gente não desenvolve, né, de uma hora para outra. É realmente muito treino, muita reflexão, tá? E inclusive, certo? A gente vai perceber que as cartas de tarô, algumas têm os personagens, né, centrais muito mais em destaque do que
por exemplo, a paisagem, né? Por exemplo, assim, aqui, por exemplo, na Roda da Fortuna, não tem tanto um personagem único, é toda uma cena, é todo um contexto, né? Então, vocês vão ver que algumas cartas vão inclinar para posturas do consulente ou de quem ele está perguntando, outras vão indicar para a situação de um jeito, de uma forma geral, outras para o contexto, né? E aí, com a prática, você vai descobrindo essas nuances, tá certo? Mas, né, a base de uma boa leitura é você saber fazer uma pergunta bem feita, né? Segundo, não tentar responder a pergunta, interpretar a carta sem antes fazer essa pergunta e sem antes definir essa função para a carta, né? E terceiro, trazer a essência, mas combinar com a função, né, dela naquela leitura, certo? E a partir disso, dar uma resposta objetiva para o consulente, uma resposta palpável, né? Dentro do que ele quer saber, né? Não uma aula de tarô, não a essência que a gente gosta, que a gente que estuda tarô gosta muito, tá? Mas o consulente, que eu falei, ele quer respostas mais objetivas, mais palpáveis, certo? Bom, e se você gostou dessa aula e se você tem vontade de aprender a fazer leituras assim como essas, a jogar tarô, a ler para você, para seus amigos, ou até quem sabe começar uma nova carreira, né, profissional, venha conhecer meu curso Tarô Espiral. Aprenda a conectar sem decorar, você aprendendo a jogar tarô em até 45 dias. É um método que eu criei muito objetivo, eficiente, focado na prática. Sim, você vai ter muito conteúdo teórico, mas ele é todinho trabalhado e organizado para você ter a máxima eficiência nos seus estudos e poder começar a jogar o mais breve possível, tá certo? É um método já testado e comprovado. Eu tenho vários alunos que já estão jogando, que já são tarólogos, e vai ser um maior prazer ter você comigo, certo? O link para o curso vai estar aqui abaixo desse vídeo. E se você quiser aqui, né, conhecer mais meu trabalho, acompanhar mais meus conteúdos, me siga aqui ou nas minhas outras redes sociais, que eu vou ter um prazer enorme de falar com você, tá certo? Um grande beijo e até a próxima!